trazendo aqui novamente mais uma das discussões que viraliza lá na rede social Twitter. Dessa vez eu estou aqui para falar de uma que não é tão recente assim, mas eu acho que cabe aqui para falar e fazer um vídeo sobre. Eu estou falando da polêmica que houve com o Kleber Mendonça Filho, justamente falando sobre dublagem. Ele estava lá, postou no Instagram que estava assistindo o filme do Rei Leão. A galera viu que o filme estava em inglês, né? E ali dava para ver a legendinha. Então, o pessoal foi lá e comentou assim: ué, mas por que você tá vendo em inglês? Não gosta da voz do dublador lá? Falou o nome do dublador. Você não gosta da voz dele? E o Kleber Mendonça Filho, né, do seu jeito irônico de ser, né, foi lá e respondeu: já sabia ler quando viu o filme. E isso deixou os internautas malucos, né? Kleber Mendonça aí, que tava com o filme concorrendo ao Oscar, né, o Agente Secreto, tem grandes sucessos, Bacurau, Aquários, enfim. E ele, novamente, né, porque não é a primeira vez que ele fala sobre dublagem, se encontra numa polêmica. E eu tô aqui justamente para falar disso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes de tudo. Você já assistiu Rei Leão legendado? Porque a maioria das pessoas que eu conheço, a maioria das pessoas no Brasil, né, tem essa memória do Rei Leão dublado. Justamente porque naquele caso eles dublaram as músicas que estão... A galera sempre lembra. Então o pessoal tem essa conexão muito forte com a dublagem de Rei Leão. E primeiramente, para falar dessa polêmica, eu vou começar falando de mim, né, da minha visão disso tudo. Porque eu sou um cara que já estive nos dois lados da moeda. Quando eu era criança, a maioria das coisas que eu assistia era dublada. Assistia lá os desenhos, os filmes. E na minha cabeça de criança, eu nunca me liguei que as coisas que eu estava assistindo eram de fato dubladas, né? Eu lembro exatamente da vez que eu tive esse momento de deslumbre. Eu comecei a prestar atenção na boca do ator, né? Ali eu tava vendo um filme, eu prestei atenção na boca dele. Eu falei, cara, ele não tá falando o que ele tá dizendo. O que tá acontecendo aqui? Eu depois fui me ligar que os filmes que eu assistia, né? Todos eles eram dublados, cara. E isso foi um choque pra mim na época, eu fiquei muito doido. Só que eu já tava tão acostumado a ver filme assim, que não foi algo que eu falei, não vou mais ver esse tipo de coisa porque tá dublado. Não, inclusive eu tinha meus dubladores favoritos, né? A galera que quando eu ia ver um filme, eu já escutava a voz de longe, eu falava assim, esse aqui é aquele lá. Tipo, Wendell Bezerra, por exemplo, que tá em já dublou diversas obras. Quando você ouve a voz dele, assim, você já fala, é ele lá, ó, ele no jogo aqui, ó, ele ali, ele no filme lá, ele no Dragon Ball. Enfim, então eu já tinha essa coisa com os dubladores, né? De já reconhecer a voz e ter essa afetividade, né? De saber que a dublagem é boa, é de qualidade. E aí, naquela época eu ainda era muito criança, né? Mas depois, quando eu fui crescendo, eu comecei a assistir certos programas da Discovery, naquele Discovery Channel, que tinha... como é que era o nome daquele programa que os caras trocavam as coisas, assim? Programa de minerador, dos caras procurando ouro. E aqueles programas eles eram dublados, só que eles tinham uma dublagem horrível, a dublagem pastelão, que você percebia, né? Eles eram mais como documentários e você percebia ali que estava realmente dublado, que o cara não sincronizava, era horrível, né? E aí, nessa época eu já tinha essa noção e já percebia esse tipo de coisa. E recentemente, quando eu era criança, eu tinha muita essa afetividade com a dublagem, né? Mas recentemente eu passei a assistir boa parte das obras que eu vejo de forma legendada, né? Isso só fica em exceção ali para filmes em animação, que eu geralmente ainda assisto dublado. Mas a maioria dos filmes com atores ali reais, esse tipo de coisa, eu assisto legendado. Porque meu objetivo, né, é também ver a atuação daquele ator, né? Aproveitar o que ele realmente quis mostrar naquele filme. Porque quando a gente vê um filme dublado, querendo ou não, todos aqueles dubladores, eles também são atores. Eles estão fazendo uma atuação, só que de voz. E isso muda, obviamente, o que a gente está assistindo, né? Mesmo que o dublador seja muito competente, a voz seja parecida, que ele se dedica ao máximo para tentar deixar sincronizado, que às vezes não fica, porque é uma palavra que fica difícil fazer a sincronia. Às vezes tem piadas
que não cabe você traduzir elas para o português, vai ficar muito estranho, então eles fazem outras piadas. É o que a galera muitas vezes reclama da adaptação de dublagem em certas obras, que isso rende muitos momentos engraçados, mas também rende muitos momentos que os críticos de dublagem, sempre usam de artifício como reclamação. Né? Olha aqui, ó, mudando o original, isso não pode, isso é horrível. E eu tenho acostumado hoje em dia a assistir meus filmes legendados, justamente para acompanhar às vezes a atuação que está no Oscar, né, vai aparecer em premiação, esse tipo de coisa. Só que eu acho uma coisa muito louca, porque o pessoal é fiscal, né? O pessoal vem fiscal, não, você tem que assistir o filme legendado, porque você não vai estar assistindo o filme de verdade. Você não vai estar aproveitando da dublagem, se o filme tiver dublado, você não vai estar aproveitando. Sendo que aqueles que assistem o filme com a legenda, com a letrinha passando aí embaixo, podem estar perdendo, né? Segundo dados, tá? Eu não estou tirando essa informação do além. Segundo dados, podem perder até 25% do filme, cara. E olha, isso é bastante coisa, tá? Não vem me falar que 25% não é bastante coisa, não. Então, até nós que estamos assistindo o filme legendado, estamos perdendo coisa sim, estamos perdendo a imagem. Podemos não estar perdendo ali a entonação da voz daquele ator, certas nuances, perdendo a referência de piadas, mas querendo ou não, estamos perdendo boa parte da imagem. Então não tem como você vir falar que a maneira certa de assistir um filme é legendado. A maneira certa então de assistir um filme seria sabendo a linguagem, né? Não tendo esse artifício de acessibilidade que é a legenda. Você ir lá e assistir o filme como se você estivesse assistindo um filme em português, por exemplo. Você sabe, né? Você ouve e entende o que eles estão falando, você não precisa ler nada. E essa seria, então, a maneira certa de ver um filme. Porque se você está assistindo legendado, você está perdendo muita coisa ainda assim, não é mesmo? Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Daniel Marques, né? Eu estou aqui hoje para falar sobre esse mini debatezinho que sempre cria polêmica. Eu espero que você goste desse vídeo. Eu estou aqui com esse canal para falar de coisas que eu gosto. E se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e, claro, se inscrever aqui no meu canal. Vamos voltar para essa polêmica rasa, né? Vamos voltar para o assunto, para o que interessa. E acaba que a galera critica justamente essa ferramenta importantíssima de acessibilidade, que é a dublagem, cara. Pô, como eu disse, quando eu era criança, tudo que você também, provavelmente, tudo que você assistia estava dublado. Você não precisava ficar lendo letrinha. Minha mãe, né, que já é de uma outra época, ela ia no cinema e o cinema estava legendado. Tinha que ir lá e ia ler a letrinha, porque não tinha outra maneira de ver o filme. E a dublagem, ela surge como uma maneira de acessibilidade e vem a galera criticar, falar mal. Isso me deixa maluco. Porque você se diz cinéfilo, você é um cara que se diz cinéfilo, você tá lá defendendo o cinema, a difusão do cinema, que mais pessoas vejam, que mais pessoas se preocupem com a passagem da linguagem do cinema, mas você tá lá criticando uma das principais maneiras de acessibilidade para um filme. Então, cara, fica complicado, porque é dessa maneira que alguém que tem dificuldade ali de acompanhar as letrinhas, eu já tive essa dificuldade quando eu estava começando a assistir meus filmes legendados, de acompanhar a letra e a imagem, fica confuso, às vezes passa muito rápido. Tem gente que não sabe ler, pessoas que não sabem ler, pessoas que são dislexas, que vê ali a letra, confunde tudo, não consegue acompanhar. Então, cara, o fato de existir a dublagem é muito bom, e ver pessoas criticando isso me deixa maluco, insano. E é esse tipo de coisa que torna esse debate aqui que eu tô fazendo, isso aqui que eu tô fazendo, da dublagem versus legenda, torna um debate extremamente raso, cara. Porque você não pode sair criticando e fiscalizando a vida do outro, né? Do outro telespectador, da maneira com que ele tem que assistir o filme, não, você tem que assistir desse jeito. Você não pode fazer isso, você está infringindo. Cara, não faz sentido algum. É um debate completamente raso. Cada um assiste o filme da maneira que quiser. E graças a Deus, existe duas maneiras de você ver o filme. Existe a maneira dublada e existe a maneira legendada. Você vai lá e tem escolha, a opção de escolha é a melhor coisa que tem. Pior seria se você tivesse que assistir o filme iraniano, tendo que não entendendo nada, porque não existe nem legenda em inglês pra você ver. Você vai ter que aprender iraniano pra entender o filme. E aí, como é que fica? Eu já vi um filme iraniano. E ele não tinha dublado. Ele não tinha legenda em português. Eu tive que usar todas as minhas habilidades de inglês ali pra tentar entender o filme. Entendi sim. Mas é algo complicado e que
as pessoas, nem todo mundo tá disposto a fazer esse tipo de coisa. Então, esse tipo de debate me deixa muito bolado. E a galera leva esse debate não só para falar de filme, mas para falar de outras obras também, como anime, né, que a galera gosta muito, tem toda uma comunidade por trás. E a galera vem falar do anime, que você não pode assistir anime dublado. Eu lembro do exemplo muito claro com um anime chamado JoJo Bizarre Adventure, que está na Netflix, inclusive, um anime que recentemente está em alta. E a galera critica quem viu esse anime dublado. Fala assim, porra, pelo amor de Deus, você viu dublado, você perdeu tudo. E cara, eu assisti dublado. Na época eu não queria ler legenda. Eu por muito tempo da minha vida eu não gostava de ler legenda em anime, justamente para diferença de linguagem do português e do japonês. Já do português pro inglês eu já ficava mais tranquilo, mas quando era um japonês, que é uma entonação completamente diferente, o jeito que eles falam, eu não queria. Então eu assisti o anime dublado e adorei, a dublagem era maravilhosa. E a galera do anime vem também, eles são muito chatos nessa questão de fiscalização, e vem novamente com esse debate da dublagem versus legenda. Cara, isso é ridículo. E existe inclusive vezes que a dublagem salva certos atores, tá? Posso falar aqui muito bem da Gal Gadot, que pelo amor de Deus, você assistir ela, né, original, do jeito que ela fala de verdade, é um desafio extremo. Posso falar também do ator que muita gente gosta, Keanu Reeves, que recentemente, pelo menos, né, ele já fazia isso desde o começo da carreira. Você vê ele hoje em dia, né, que ele já tá com mais idade, ele tem a dificuldade, ele é arrastado para falar as coisas. E a dublagem, o dublador dele, que tá lá desde muito tempo, é muito conhecido, tá desde Matrix, e o dublador dele é muito competente e consegue dar essa salvada às vezes num ator que tá meio arrastado, não fala direito, não tem muita emoção, né, como a Gal Gadot, esse tipo de coisa, e a dublagem tá lá para dar essa salvada, né, para dar esse tom legal. Posso citar casos aqui de, por exemplo, uma dublagem que eu gosto muito, que é a dublagem do filme Lego Batman. Esse filme, ele conta com os dubladores que a gente cresceu assistindo, né, naqueles desenhos como Liga da Justiça, os próprios desenhos do Batman, e eles estão todos lá. E você ouvir essas vozes novamente traz um certo quê de nostalgia, porque aí realmente não tem como você chegar pra mim aqui, olhar no fundo dos meus olhos e falar que você, lá nos seus 7 aninhos de idade, você estava assistindo Liga da Justiça legendado, porque você era contra a dublagem, era defensor do do aproveitar a verdadeira experiência, pelo amor de Deus, né? Então você ouvir essas vozes no Lego Batman é muito marcante. Posso citar outro filme também, que se eu assistisse legendado, provavelmente teria sido uma experiência muito pior, que é o filme que eu recém assisti, que é o 50 Tons de Cinza, o primeirão. Ele dublado, ele fica mais engraçado, né? Você dá uma risadinha ali, que são cenas que já, inclusive, viraram meme, você dá umas risadinhas, dá pra aguentar, mas, cara, botei umas cenas pra ver legendado e, pelo amor de Deus, apenas vergonha, né? Só resta isso. Já resta isso no dublado, mas no legendado, pelo amor de Deus. Então, é justamente para isso, cara. Esse debate é extremamente raso, ridículo. Mas o que você acha disso? Você acha que tem que assistir dublado mesmo? Eu assisto tudo dublado? Você acha que tem que só assistir legendado para aproveitar a verdadeira experiência? Eu assisto filme legendado, eu assisto animação legendada, eu assisto anime legendado, eu assisto tudo legendado. Tudo. Eu adoro ler letras. Qual é a sua opinião sobre isso? Pode deixar aí no comentário. A interação com vocês é muito importante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like e não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.